Boa noite. A paz do Senhor. Amém? Passaram bem a semana? Essa semana não tem nenhuma tarefa para vocês, né? Não, né? Ó, ficaram na folga aí, né? Semana passada nós trabalhamos sobre as parábolas, lembra? A parábola do talento, explicamos a parábola dos dons, né? Nós falamos a diferença, que olhando assim numa leitura rápida, a gente parece que não tem diferença, mas tem a diferença, né? Talento é tudo aquilo que Deus nos deu, uma dádiva de Deus para as coisas naturais, habilidades naturais. Que quando a gente se converte, o Espírito Santo vem o quê? Empoderar esse talento, agora a gente consagra ao Senhor, né? E os dons também, nós nascemos também, são dádivas espirituais para as coisas espirituais, para que o dom possa funcionar na nossa vida através do Espírito Santo, certo? E nós começamos e terminamos, eu acho, né, as manifestações do Espírito Santo, lembra? São 9 manifestações, e as manifestações é quando o Espírito Santo quer, para quando for útil, não reside em nós, certo? É algo que Ele nos dá, certo? Para que a gente possa ali manifestar algo quando for útil. Então não é, a manifestação é dele quando Ele quer na nossa vida. Depois vocês viram que tem na tabela seguinte dons ministeriais. Tem? Tem, né? Efésios 4:11, certo? Então dentro do corpo, vou desenhar aqui o corpo de Cristo, certo? Para a gente, ele é o cabeça desse corpo, como a gente já leu lá em Coríntios 12, né? Cada um fazendo a sua função, certo? A manifestação do Espírito Santo é para todos, certo? Para todos, né? Então deixa eu pôr aqui, para qualquer um de nós podemos ser usados pelo Espírito Santo. Agora, nós temos ali Efésios 4:11, diz assim, ó. Vou ler o 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, quando Jesus ele estava na cruz, certo? Ele morreu, ele desceu a parte mais baixa, certo? Ali da terra, para pegar a chave, quer dizer, a autoridade que o diabo tinha sobre todas as coisas, certo? Então, Jesus desce. Quem deu essa autoridade para o diabo foi Adão e Eva quando pecou. Jesus, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, certo? Ele venceu o diabo, ele venceu o mundo, então ele pegou de novo essa chave, que é a autoridade, certo? Para subir sobre todas as coisas. E quando ele estava subindo, ele deu dons aos homens, certo? Então, esses dons são apóstolos, profetas, evangelista, pastor e mestre. Nem todos seremos de ombro, porque o ombro aqui significa governo, certo? Governo, quer dizer, Jesus é o cabeça de todo o corpo, mas ele decidiu não fazer tudo sozinho, ele delegou a homens que vão ajudá-lo a governar o corpo de Cristo, certo? Então, aqui é uma minoria que vai ser o quê? Aqueles que vão ajudar Cristo, a cabeça, a governar a igreja, certo? Então, ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelista, pastor e mestre, certo? E esses homens são incumbidos de quê? Ele fala e explica aqui, ó, 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, cada um de nós que estamos fora do corpo, certo? Passamos pelo batismo de arrependimento, mergulhamos no batismo do corpo, passamos pelo batismo das águas, batismo do Espírito Santo, batismo de fogo, batismo de sofrimento, certo? Adentramos esse
cheio de coisas que nós precisamos retirar de nós, precisamos acrescentar, crescer. Então, por exemplo, essa mesa aqui, ela está bem lixadinha, né? Então eu posso encostar aqui que não vai pegar nenhum fiapo, não vai me machucar. Então, se eu não passar pelo aperfeiçoamento, eu vou machucar pessoas, eu vou ferir pessoas, eu não vou estar aperfeiçoado e não vou ser bênção para as outras pessoas, entende? Então, nós vamos passando por um aperfeiçoamento, um crescimento. Então, esses homens têm a incumbência de nos aperfeiçoar, a acabar com perfeição, a obra que Jesus começou na nossa vida. Lá em Filipenses 1,6 diz assim, ó: aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até a volta de Cristo. Então ele começou uma boa obra em nós para nos aperfeiçoar, para nos fazer crescer, amadurecer espiritualmente, certo? E esses homens vão nos ajudar a esse aperfeiçoamento, ok? Dos santos, porque todos nós que adentramos passamos a ser santos, certo? Para quê? Para que a gente possa fazer a obra do ministério, para que a gente possa entrar nesse corpo de Cristo, funcionar nos nossos dons, nos nossos chamados, colocar nossos talentos aqui à disposição. Então, como é importante que cada um seja aperfeiçoado para que a gente possa fazer a obra do ministério, os propósitos que Deus colocou através da nossa vida, para sermos ali, manifestar o poder do Espírito Santo, certo? E aqui nós vamos ver os outros dons e os talentos também. Aí diz assim: para a edificação do corpo. Quer dizer, quando eu e você somos aperfeiçoados, quando a gente passa por ensino, né, por cura, por libertação, certo? Que esses homens produzem na nossa vida, nos ajudam a crescer, certo? Todo o corpo vai ganhar. Não é só eu, mas todo o corpo ganha, porque quando tem um membro saudável, todos os outros são saudáveis, não é assim? Vocês sabem que eu passei por um período aí, né, do nervo ciático, sei lá mais o que, né? Então, o nervo ciático me fazia paralisar o corpo, porque tinha coisas que eu não conseguia fazer. Eu queria fazer uma coisa, não podia, né? Dirigir estava difícil porque mexia, dirigia muito, me doía todo o corpo, né? Porque irradia até aqui em cima. Então, quando uma parte do nosso corpo está deficiente, está com problema, nós sentimos no nosso corpo, não? Sim, a gente fica o quê? Mais paralisado. É a mesma coisa que o corpo de Cristo. Se eu não estiver bem, o corpo de Cristo também não vai estar bem. E não podemos esquecer que esse corpo não é só essa igreja, é toda a igreja de Cristo na face da terra. Ó, como a minha vida é importante dentro desse corpo, que é a face da terra. Todas as igrejas que têm a sã doutrina do Evangelho, os fundamentos dos apóstolos, estão aqui dentro. E a minha vida vai fazer diferença para o bem ou para o mal quando eu não funciono, certo? Ou quando eu funciono bem. Então, esses homens têm essa incumbência, ok? Depois dele, nós vamos ver que tem, na Bíblia, fala de ancião, né? Ou presbítero, certo? Que são homens maduros, homens já preparados na fé, para auxiliar a equipe ministerial, certo? Então, esse apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre é um ofício dentro do corpo, certo? A gente chama de dons ministeriais. Dons ministeriais, é um dom de ofício. E para eles também fazerem toda a obra é difícil. É difícil. Então, Deus fala, olha, levanta ancião, levanta presbíteros, homens maduros, que vão conseguir te ajudar a levar a igreja, a cuidar de cada um deles, aperfeiçoar, achar o seu lugar no corpo de Cristo. Então, olha como é importante o trabalhar em equipe. Então, eles seriam aqui tipo de um pastor auxiliar, que vai auxiliar
aquele que está liderando no local, para que a igreja seja o quê? Acrescentada, ajudada, porque pensa numa igreja muito grande, o volume é grande, então um pastor ou um casal de pastor, ele consegue ali no máximo umas 150 vidas, né? Ali famílias, porque depois disso ele não vai conseguir, porque é muita demanda, não é? Então a gente vê que é uma necessidade. E é interessante quando o apóstolo Paulo, ele sai para a Ásia, né? Ele sai abrindo frentes de trabalho, ele vai como apostolado. O apóstolo é o enviado do Senhor, que vai levar o fundamento para as igrejas. As igrejas precisam ser fundamentadas na doutrina de Cristo, no senhorio de Cristo. O fundamento é Cristo, senão o edifício não sobe, né? E ele foi para toda a região da Ásia, e ele então vai fazendo as frentes de trabalho, pessoas sendo convertidas, certo? Mas em cada cidade que ele ia, Listra, Icônio, Derbe, né? Toda aquela região, ele colocava o quê? Ancião e presbítero, é a mesma coisa, a mesma nomenclatura, só tem diferenciação de tradução da Bíblia, certo? Tem Bíblias que falam ancião, tem Bíblias que falam presbítero, é a mesma coisa, certo? Okay? É o mesmo sentido, homens maduros para gerar também crescimento na igreja. Então, Paulo, ele não deixava assim, ele fazia o trabalho, mas ele não deixava aquele povo ao léu. Ele pegava aquele povo e colocava ancião e presbítero para cuidar desse rebanho em Listra, em Derbe, né? Aí quando ele voltava, ele ia supervisionar ali como foi o trabalho, como que está sendo o trabalho. Depois a gente vê também aqui a palavra bispo, certo? Bispo. Tem muitas igrejas, né? Por exemplo, a igreja católica tem muito isso, né? Bispo, arcebispo, né? Um monte de nomenclatura, certo? Que foi doutrina deles, certo? Ali eles colocaram isso. Mas na Bíblia, bispo é um supervisor. E muitas vezes, nas igrejas cristãs, né, a gente vê, que parece que o bispo é superior ao pastor, é superior aos outros, não é? E não é isso, certo? Mas aquele é o bispo tal, né? Então parece que ele é mais do que um pastor local, não é? Então o bispo, ele é um supervisor, certo? Por exemplo, se a igreja é grande, tem várias filiais, então ele vai colocar o quê? Bispo para supervisionar a igreja, ajudar o pastor nas suas deficiências, daquilo que ele precisa. Mas o chamado ministerial é do pastor, não é bispo, certo? Por exemplo, a igreja, ela não tem filiais, mas ela é uma igreja grande, que tem muitos departamentos, muitas áreas, não é? Então, aí a pessoa fala assim, olha, você vai ser bispo de várias áreas, 3 áreas, 4 áreas. Então, ele é um supervisor, certo? Então, a gente vê que essa equipe, ele vai ajudar todos que estão aqui dentro do corpo, através do ensino, da pregação, do aconselhamento, do pastoreamento, de tudo que essas ovelhas precisam, certo? Então o apóstolo estava falando, né? É aquele que é enviado, que nem o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, eles saíram, ok? Passando, pregando os fundamentos de Cristo. Olha, agora não é mais judeu, agora não é seita, agora é esse fundamento, o fundamento é Cristo, certo? Então o apóstolo de hoje, muitos perguntam, né? Eu fiz esse, o corpo de Cristo sem mão, né? Sem mão não dá, né? Mas hoje tem muita dúvida, mas existe apóstolo ainda, né? Muitos questionam essa questão, ainda há apóstolo, porque no nosso Brasil aqui, quem é presidente da obra, certo? Presidente da obra tem o título de pastor, né? Tem o título de pastor, mas nem sempre ele é pastor de chamada, de ofício, mas coloca o título para ele, né? E a igreja vai pedir que ele seja um pastor, mas muitas vezes ele não tem o chamado, o ofício de pastor.
Então, por isso que a gente tem muita dificuldade, certo? Então, o apóstolo ainda existe hoje? Existe. Não mais o apóstolo daquele tempo, do Antigo Testamento, apóstolo Paulo, Pedro, né? Todos os demais apóstolos que foram apóstolos de fundação. Hoje, todos os apóstolos que existem depois de Cristo, dos 12 apóstolos, são apóstolos que trabalham o fundamento que os primeiros apóstolos já colocaram. Então, o apóstolo não coloca outro fundamento, ele trabalha no fundamento que foi estabelecido lá atrás, pelos 12 apóstolos, certo? Então, ele vai trabalhar o mesmo fundamento. Então, ele está na igreja, ele tem a igreja dele, e a igreja aqui, vamos dizer que aqui é o apóstolo, certo? Então, ele vai trabalhar em cima dos ensinamentos dos apóstolos, para que a igreja seja o quê? Bem fundamentada na palavra de Deus. E geralmente o apóstolo ele vai sair porque ele vai o quê? Estabelecer outras igrejas. E quando ele sai para estabelecer outras igrejas, ele vai estabelecer aquelas igrejas no mesmo fundamento, para que a igreja cresça, né, no fundamento certo. Okay? Isso é muito importante, né? Então, geralmente o apóstolo ele tem uma igreja local, certo? Mas sai também para implantar igrejas fora, em outras cidades ou em outro país, certo? Alguma pergunta? Alguma coisa, pastor? Não? Alguma pergunta? Agora, o profeta existe ainda hoje, né? Porque a gente fala muito, nós vamos falar aqui muito sobre o dom de profecia e o profeta, certo? O profeta é de ofício, certo? Aqui, os dons ministeriais. Só que é diferente do profeta do Antigo Testamento, certo? A função é diferente, porque no Antigo Testamento, só reis, né, profetas, sumo sacerdote, tinha o quê? O Espírito Santo sobre a vida deles, para que eles tivessem orientação de Deus, certo? O sacerdote falava as orações, os pedidos para Deus, e o profeta trazia as mensagens para o povo, porque o povo, eles precisavam de um profeta para ter direção, para saber como conduzir, porque não tinha acesso direto com o Pai. A partir de Cristo Jesus, certo? Todo que crê em Cristo, que adentrou o corpo de Cristo, nós temos livre acesso ao Pai. O véu foi rasgado, certo? Então nós temos livre acesso a Deus através da obra de Jesus Cristo, ok? Agora, o profeta de hoje, ele não vem como falando para você uma direção para a sua vida, certo? Para o seu ministério ou para o seu pessoal. Ele não vem, é isso que eu te digo, assim vejo o Senhor, não é? O profeta de ofício não é assim. O profeta de ofício, ele trabalha muito junto com o apóstolo, tem que trabalhar junto, porque o apóstolo ele põe o fundamento, certo? Mas se não tiver um profeta junto, que o profeta ele vem de alinhamento. Sabe para fazer a parede, né? Vocês que trabalham ali, né? Para fazer a parede, tem fundamento, né? Mas a parede tem o fundamento, agora tem que crescer, certo? Tijolinho, tijolinho vai crescendo. Então o profeta vai ver se o apóstolo não está tendo algum desvio doutrinário dos princípios, dos fundamentos. Então o profeta ele vem trazer o que? O alinhamento para ver se o edifício está crescendo na retidão conforme a palavra. E como o profeta ele é perceptivo, ele consegue detectar aonde está o erro, aonde está o desvio daquela igreja. E ele é muito útil. Então ele vem para exortar a igreja, ele vem para edificar a igreja e para consolar a igreja. Vamos dizer aqui o pastor Célio, a pastora Edna, né? A equipe aqui, a pastora Lívia, presbíteros, né? Estão com um problema na igreja e nós não sabemos qual é a solução, o que é, onde é que está o problema, certo? Se chamarmos um profeta para vir até a igreja, para ministrar uma palavra, ele vai chegar aqui e ele vai perceber, porque ele é muito perceptivo, espiritual, tem muita sensibilidade,
pelo dom que Deus lhe deu, certo? E ele vai falar, pastores, presbítero, o problema está aqui, ó. Então ele vem para exortar a igreja, sair daquele problema, vai edificar a igreja e consola a igreja, certo? Isso é lindo de ver, porque a gente já viu muitas coisas na história das igrejas que começaram bem, começaram com firme fundamento, começaram bem, mas de repente deu um desvio. E a gente fala, meu Deus, está indo para seitas, para heresias, trazendo coisas erradas dentro da igreja. Por quê? Faltou o quê? Um profeta para dar o alinhamento, rever a planta, né? Rever ali o fundamento para colocar no prumo certo. Então o profeta de hoje, ele vem para trazer um alerta, certo? E ele identifica muito bem os problemas que a igreja está enfrentando. Ajuda muito, por isso que o profeta sai. Porque além dele trazer para a igreja dele, ele vai também abençoar as outras igrejas que estão com problemas. Certo? Um dos problemas que a igreja está tendo hoje, né, a nível geral, é a falta do profeta de alinhamento. Porque a palavra fala, né, na outra profecia, o povo se corrompe. Sim. E essa profecia é de alinhamento, é de prumo. E não está vendo, só tem esse pedido, você vai ganhar isso em casa, caneta de ouro, não sei o quê, né? Mas não tem essa de confronto. Não tem aquele que fala, coloca a sua vida em ordem, porque senão eu vou tratar de você, né? Então o profeta sempre tem essas 3 palavrinhas, certo? Sempre vem para exortar, edificar e consolar. Se não tiver essas 3 palavrinhas, que é o crivo, não é profecia, certo? Te exortou? Aí, olha, ele veio assim, ó, fui confrontado com uma situação, mas aquele confronto foi bom, me edificou e me consolou ao mesmo tempo, né? É tão lindo, né? É maravilhoso. Eu vou contar que quando a gente está passando por alguns problemas, a gente não precisa atrás de ninguém. Deus envia o profeta para a igreja, envia o profeta para você, esse de ofício. E uma vez eu fui com a minha irmã Sônia, já esteve aqui, né, no encontro. O John Bevere, ele veio lançar o livro dele, Movido para a Eternidade, lá em São Paulo. E aí nós fomos para ver, né, ele falando e tal, o congresso dele e tal. E ali a gente estava, né, bastante expectativa de. Aí antes o preletor falou assim, vamos orar, vamos fazer grupos, né? Aí eu e minha irmã viramos para um grupo aqui e o outro grupo para lá. Quando eu voltei para a minha cadeira aqui, já não era mais a pessoa que estava naquela, antes de eu me virar. Era uma pastora, baixinha que nem eu assim, né? Quando eu virei, ela fez assim e começou a falar tudo que eu tinha vivido, o que eu estava vivendo e o que Deus tinha preparado para a minha vida. E era um momento muito difícil da nossa vida ministerial, que a gente estava buscando, que a gente estava chorando, que a gente estava clamando para Deus dar uma direção, aquilo que a gente tinha, porque nós precisávamos de algo de Deus. E ela foi usada na palavra do conhecimento, do passado e do presente. Ela falou como eu estava e ela trouxe uma palavra de sabedoria do futuro e ela me exortou naquele mesmo momento, ela me edificou, me consolou para que tudo que Deus tinha preparado para mim lá na frente, eu recebesse o consolo de esperar e aguardar no tempo de Deus. Nunca tinha visto essa mulher, até hoje eu lembro que a pastora Rosângela era lá do Mato Grosso do Sul. Nunca me viu, também não tinha visto ela. E aquela palavra veio que me fez com que eu permanecesse até que Deus fizesse a obra. Entende? Como Deus envia quando nós estamos em sofrimento, em situações difíceis, Deus sempre vai levantar um para trazer essa palavra. Então pode ser no individual e pode ser também na igreja, certo? E porque tem muitas coisas, como o pastor falou, né, de profecias aí enganosas, né, palavras enganosas. Muitas vezes a gente rejeita o ministério profético,
do profeta. Profeta é só aqui, e nem todos são. Quando a gente falou palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, é manifestação do Espírito Santo. A pessoa não é profeta, certo? Ela está sendo manifestada ali através da vida dela, a manifestação do Espírito Santo para falar do passado, do presente ou do futuro. Mas ela não é profeta. E todo mundo que faz isso, a pessoa tem o título, né? Ah, o profeta, né? Se a gente falar aqui, o pastor fala assim, olha, domingo vai vir um profeta aqui na igreja. Não falta um. E traz visitante. Olha, vai vir profeta lá na igreja, vai vir profeta. O pastor trabalha o ano inteiro com o povo, parece que a palavra dele não tem efeito. O pastor fala, o pastor aconselha, o pastor ora, mas o profeta é que, né, é o costume, né? É o costume, porque a gente vem dessa tradição mística do nosso país, né? De ver leitura de carta, leitura de mão, tarô, bola de cristal. A gente só muda o quê? Não vai naqueles lugares, mas procura profeta, né? Não sei se eu esqueci alguma coisa do profeta. Não? Tá certo? Entenderam? Evangelista. Né? O evangelista, ele é um homem que inspira as pessoas a ganharem almas, certo? A ganharem almas. Então, se a igreja, o presidente da igreja, ele tem um ministério evangelístico, a igreja dele enche, ele atrai pessoas que ele tem uma facilidade pelo dom dele, as pessoas vêm. Mas se não tiver a função de pastor dentro da igreja, as pessoas saem, porque elas precisam ser pastoreadas. Então o evangelista, ele vem aqui, aí a gente vamos chamar o evangelista aí, pastor Sérgio, vamos chamar aí, né? Para inspirar a igreja a ser ganhadoras de alma. Nós precisamos ganhar alma, precisamos trazer vidas, né? Então ele vai falar assim, olha, tem o ministério da reconciliação, certo? O ministério da reconciliação, você precisa levar a palavra, evangelizar na sua casa, na rua, no trabalho, né? Então ele inspira a igreja a ganhar almas e ele também ganha almas também em particular, né? Então quando ele é o evangelista, ele vai pregar assim 15, 20 minutos no máximo. A pregação dele é curta e objetiva. Por quê? Ele vai falar sempre da salvação. O foco dele é salvação. Então ele vai falar de tudo, mas é salvação. E a manifestação, lembra que nós vimos na aula passada, do dom de poder, dons de cura e de milagres, acompanha o evangelista, mais de perto. Porque o evangelista, ele faz pra gente assim, nossa, uma pregação água com açúcar, né? Ele faz apelo, faz a igreja inteira vem para frente aceitar Jesus. E aí acontecem sinais, prodígios, maravilhas, pessoas entram de cadeira de roda, saem sem a cadeira, entra de muleta, sai sem muleta. Então é um ministério que também a gente fala que ele sai muito. Porque ele tem a igreja local, não é que não tenha, tem a igreja local, mas ele vai tocar igrejas que estão precisando do toque evangelístico. Eu preciso despertar a minha igreja a ser ganhadora de alma. Então esses três saem bastante, vão tocar outros ministérios, certo? Okay? Agora, o pastor, né? O pastor, ele é um ofício e ele vai cuidar, apacentar as ovelhas. Esse fica mais local, certo? Ele não é de sair muito, ele sai, mas ele sai é pouco. Por quê? Ele quer cuidar do rebanho, ele tem cuidado do rebanho, né? Por exemplo, domingo o pastor não veio, mas ele queria saber direitinho quem veio, quem não veio, faz a lista direitinho aí para mim, né? A Lívia fez direitinho para mim. Aí Lívia, quem foi, quem não foi, ela já me passou tudo o que foi, o que não foi, porque eu estava longe, mas eu queria saber como é que estava aqui, como que estava o rebanho, né?
se tinha algum problema, né? Então, muitas vezes ele é de gabinete, ele fica horas e horas ouvindo problema, ele tem um ouvido bem, bem preparado para isso, de ouvir problema, de aconselhar, de orar, de cuidar da ovelha que está com problemas, com dificuldades, ele tem prazer nisso. Muitas vezes ele não é nem de pregação, entende? Porque pregar, gente, lembra que nós falamos? Pregar não é o quê? Pregar não é dom, pregar é talento, certo? Então, muitas vezes, um ímpio pode fazer uma boa pregação? Pode. Boas palestras? Pode. Ele vai estudar, né? Ele vai preparar, mas é tudo na mente, entende? Não tem o talento ali, certo? Natural. Não tem o quê? Um empoderamento do Espírito Santo para agora fazer uma pregação com revelação, com conteúdo profundo, certo? Aí vai mudar, certo? Os coaches são assim, né? Os coaches natural. Os coaching é bem natural. E aí põe um pouquinho da palavra, né, para dar uma ênfase ali, que tenha um ensinamento bíblico, certo? Mas a gente tem que tomar cuidado. Então o pastor, ele fica mais com a ovelha, ele tem paciência de cuidar, e fala dos problemas trocentas vezes, e fala de novo, e ora de novo, e aconselha de novo, e a ovelha vem, a ovelha chora, a ovelha se identifica, o pastor se identifica com a ovelha. Então, muitas vezes, se o líder, o presidente da obra, não tem esse chamado pastoral, a igreja vai requerer dele, entende? O pastor não liga para mim, o pastor não me visita, o pastor não me aconselha, o pastor não... Mas ele não tem o chamado, ele não consegue fazer, porque ele não tem o dom. E aí ele precisa identificar qual é o dom dele dentro da chamada, né? Entende? Para que ele possa saber qual é a chamada. Então, serve de perto alguns dons, manifestações do Espírito, muitas vezes o exortar, a profecia também, porque edifica, exorta e consola, tem conselhos bons, é um bom conselheiro, não é? E tem paciência, ele é uma pessoa com muita paciência, certo? Então ele é mais normal. E o mestre também ele fica na igreja porque ele acha que a igreja só vai crescer se tiver o quê? Ensino. Então ele vai ficar na igreja, porque ele fala, a igreja que não tem ensino não cresce. Pastor, a igreja precisa ser cuidada, apacentada, o rebanho tem que estar bom, é como as ovelhas naturais, né? Quando a ovelha tem pastagem, quando a ovelha ela é bem cuidada, ela dá muito leite, sabia? Aí ela vê a produtividade. Então, as ovelhas também, dentro do reino, quando são bem cuidadas, elas dão bons frutos. Elas são trabalhadoras, elas têm prazer em trabalhar, porque elas se sentem bem cuidadas, né? Isso é importante também. Agora, o mestre, se a pessoa chega aqui, a Tereza chega com um problema aqui, né? A Tereza chega com um problema, e aí vai falar com o mestre, certo? E o mestre vai falar assim, tá aqui, Tereza, olha aqui, ó. Você tá vendo que a palavra tá dando? Olha aqui, ó. Você tem que praticar a palavra, porque a palavra diz isso. Você está falando o quê? Olha aqui, ó. Você tem que estar... Ele é objetivo e ele vai mostrar na palavra, entende? Ele vai ter a paciência do pastor, de ouvir primeiro, para depois buscar a orientação. Ele já vai chegar, tá aqui, ó. É assim que você tem que fazer, e pronto, né? Agora, o mestre é diferente do ensino que nós vamos ver. O mestre, ele pega um versículo e dali ele traz assim coisas profundas, que a gente fala assim, mas de onde que ele tirou essa ideia, esse conceito? Porque é uma pessoa que Deus dá uma habilidade para ele cavucar fundo a palavra, sabe? Ele vai lá no profundo, ele vai lá na raiz e ele traz coisas profundas lá daquele texto, e ele pode ficar um ano falando sobre aquilo, de tão profundo que é, né? Então, aí o mestre pega essa profundeza, essas revelações, e vai dar para aquele que tem o dom de ensino,
para ensinar para as pessoas. Por quê? Às vezes o mestre, gente, ele sabe tanto, ele é tão... que ele sabe muito mais, aí ele tem dificuldade, às vezes, de passar tudo que está aqui na mente. Ele tem dificuldade, muitas vezes, de esmiuçar, sabe? Em detalhe, para que cada um que está ouvindo alcance na sua estrutura, na sua dimensão, entendeu? Daquela profundidade. Então, o mestre, ele fica na igreja também, mas ele sai para também dar ensino para outros lugares, certo? Mas todos têm uma função muito importante, porque os 5 completam. E uma coisa interessante que eu quero passar para vocês, que esse dom é desde o ventre. Quer dizer, que a gente saiba, né? Mas Deus já deu lá na eternidade, né? Esses dons Deus já deu desde a eternidade. Então, quando a igreja fala, né, a gente fala, desde os ventres, é desde a eternidade. Quer dizer, você já nasceu, se você tem um desses dons aqui, Deus já te deu lá na eternidade. Agora que eu estou dentro do corpo, eu preciso orar para saber se eu tenho realmente esse chamado, se eu tenho esse dom, certo? E esse dom, gente, mesmo que a gente tem, demora muitos anos para a gente achar a revelação dele. Não é fácil. Lembra o apóstolo Paulo? Ele teve um encontro com Cristo na estrada de Damasco, certo? E aí o próprio Jesus falou para ele que ele teria um chamado apostólico, de apóstolo dos gentios. Mas sabe quanto tempo demorou para ele ser liberado para isso, pelo Espírito Santo? 14 anos. 14 anos. Então não é uma coisa que você chega na igreja e você, não, você pode até ter, mas é que Deus vai nos aperfeiçoar, vai trabalhar em nós, porque nós vamos tratar por vidas, e vamos ser responsáveis por vidas, e vai vir cobrança sobre nós, certo? Vai vir cobrança, e vai ter que ter prestação de conta, o que eu fiz, o que eu não fiz, com aquele dom que Deus me deu. Lembra das parábolas? Deixa eu ver que horas são. O meu testemunho do dom ministerial. Eu estava no IFC no 2º ano de aluno. E eu fiz o IFC nunca achando que eu iria ser professora. Nunca pensei em ser. Mas quando estava falando, né, na matéria sobre esse governo, apóstolo, profeta, mas quando falou do pastor, me veio uma identificação, uma testificação no meu espírito tão forte, do pastoreamento, né? Mas veio assim, veio do espírito ali, o professor estava falando, mas caiu aqui dentro. E na época, eu ainda, né, a gente trabalhava na igreja, trabalhava em todas as áreas, nós passamos por todas as áreas que você pode ver, intercessão, obreiro, louvor, só não cantamos, mas a gente era, né, conduzia ali. E aí eu fui falar com o meu pastor na época, né, que eu tinha tido essa testificação no meu espírito desse chamado. E ele falou bem para mim assim, você não tem esse chamado. Eu estou toda, né, eufórica, né, você não tem esse chamado. Você pode até funcionar, mas você não tem. Mas o que Deus falou para mim foi tão forte, que eu falei assim, nunca mais eu vou falar para ninguém desse chamado que o Senhor me deu. Vou fechar minha boca. Se realmente é o Senhor, vai acontecer no teu tempo, não vou falar mais nada para ninguém. Fechei, ó, não falei mais nada, mas eu tinha testificação. Passaram, né, uns 15 anos mais ou menos, vai ser 15 anos. A gente estava orando, aquela pastora já tinha falado alguma coisa, estava aguardando no Senhor, o que quer, o que Deus quer. E a gente começou a arder no coração do pastor Célio, né, a chamada para abrir o ministério, para estarmos fazendo a obra. E aí fomos convidados por uma senhora muito amiga nossa, irmã da igreja. E lá
filho do pastor Paulinho, foi com o pastor Paulinho e a esposa, o Bruno e a futura esposa na casa dessa pessoa, entregar o convite de casamento do pastor Bruno. Né? E ali a gente estava conversando, trocando ideia, conversando sobre o ministério, sobre aquilo que a gente estava querendo. E a gente já estava vendo esse local aqui, né, para alugar. A gente vendeu a nossa casa aqui no Vista Alegre. Então a gente já estava aqui, eu e o pastor aqui orando, buscando de Deus. Trouxemos o pastor Paulinho aqui era, né, mecânica, né, tudo prédio meio feio. E ele falou assim, nossa, senti, orou aqui, falou, nossa, realmente testificou no meu coração esse lugar vai ser abençoado. E ali começamos a conversar, a orar e tal. E aí a gente começou a dar andamento aqui, né, no prédio, não sei se nem tem no Face, né, logo que a gente fez, como que era o prédio, a gente tirou foto, tudo, né. E aí a gente falou, então nós vamos estar abrindo debaixo desse ministério, debaixo do pastor Paulinho, né. Mas não falamos nada para ele de unção, de nada pastoral, né, só queríamos abrir o ministério. E passado uns meses, acho que uns quantos meses, uns 10 meses, né? 10 meses, ele falou assim, não tinha aberto ainda aqui. Ele falou, olha, domingo eu quero que vocês estejam aqui, porque nós vamos fazer uma unção de vários líderes aqui, presbíteros e pastores, e eu estava em oração, nós estamos aqui em oração, e o Senhor pediu para separar o pastor Célia, a pastora Edna, da pastoreira. Nós vamos fazer a unção. Aí foi toda a minha família para lá, fomos lá para São Paulo, né? E ele fez a unção pastoral para nós. Né? Então, quando nós buscamos o nosso chamado, o Espírito Santo testifica e o homem vem para confirmar aquilo que Deus já havia falado no nosso espírito. Isso é lindo, gente. Por isso que eu preciso orar, eu preciso buscar, falar com Deus. Deus vai colocar a testificação no nosso espírito, uma certeza, uma convicção. Nós vamos trabalhar muito sobre isso. E aí vem outras pessoas e vem confirmar aquilo que Deus falou. Mas aí eu falei assim, Senhor, mas por que tanto tempo, né? Por quê? Porque eu tinha que preparar vocês. Porque todo esse tempo foi tempo de forjar o caráter de vocês, aprimorar vocês, preparar vocês para a obra, para que vocês estejam preparados para cuidar de vidas. Porque às vezes a gente já recebe, já quer fazer, né? Já quer abrir uma portinha, vou abrir uma porta, pequenas igrejas, grandes negócios, né? Não é isso, não é isso. É chamado, é algo de Deus. Mas não esqueça, você tem que procurar, orar. E a liderança vai testificar e vai dar confirmação do seu chamado, no seu ministério, daquilo que Deus tem na sua vida. E aí você não vai ter dúvida. Mas Deus trabalha em todo esse tempo. Então, a igreja é formada aqui, ó. E daqui vem ancião, presbítero, bispo, para nos ajudar a colocar todos que adentram no corpo no seu lugarzinho certo, no seu propósito certo. Ok? Eu posso querer ser uma pastora Lívia do louvor, do coral, mas não dá certo. Deus deu para ela isso aí. Você entende? Então a gente pode até admirar, achar lindo, maravilhoso, mas eu preciso saber qual é o meu chamado, qual é o meu lugarzinho no corpo. Aí vem a graça, vem a unção e aquilo acontece. Certo? Tem um detalhe também da quando os apóstolos viram a necessidade de separar diáconos. Depois nós vamos falar sobre isso. Vai falar? É porque está no meio ali, né? Como o bispo, como porque aqui. Como o ancião e o presbítero. Aqui tem o diácono, né? Só que o diácono vai ser do próximo dom que nós vamos falar. Né? E a gente vai falar que essas pessoas não pode ser qualquer pessoa também. Tem uma regra. Nós vamos falar na próxima aula
sobre qual deve ser a procedência de um ancião, de um presbítero e de um bispo, né? E de cada um que nós estamos dentro do corpo, né? Porque nós somos vitrine e a nossa vida tem que falar mais alto, certo? Do que as nossas palavras. Alguma pergunta? Não? Alguma pergunta? Jamils, alguma pergunta? Nada? Entenderam tudo ou não entenderam nada, né? Tudo certo? Só não amado, que eu tinha uma foto do pé desse quadro depois, por favor. Não Antes de apagar, ela apagar, Não apagar, a gente quer tirar foto. Tá bom. Obrigado. Tá. Só isso. Só? E depois a gente vê aqui que quem dá, olha a trindade aqui dos dons, né? Aqui é o Espírito Santo, certo? Que dá. Aqui quem dá é Jesus, certo? E a gente vai ver o próximo dom aqui, que é o Deus Pai que vai dar. Deus Pai. E vai trazer os outros dons que nós vamos falar na próxima aula aqui. Então, a trindade envolvida nos dons. Olha que lindo. O Espírito Santo dá as manifestações, Jesus dá os dons ministeriais e o Pai vai dar os dons motivacionais que te motiva a fazer a obra do Senhor. Amém? Então, vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nós queremos te louvar, te agradecer, te bendizer por esta noite, por todo esse ensino, por toda a riqueza que é o teu corpo, Pai. O Senhor colocou cada um de nós, Senhor. O Senhor tem preparado um lugar, Senhor, ó Pai, para cada um de nós aqui, Senhor, para fazermos a obra, Pai. Nós queremos ser aperfeiçoados, Senhor, em Ti, Pai. Nós queremos dar liberdade do Teu Espírito Santo, Pai, nos moldar o nosso caráter, Pai. Ah, Senhor, que tenhamos uma personalidade de transparência, o temperamento controlado pelo Espírito Santo, aperfeiçoados para fazermos toda a boa obra, Papai. Abençoa cada um, Pai. Ah, Senhor, que se nós estivermos sendo cuidados, trabalhados, lapidados, nós vamos trazer o crescimento do corpo de Cristo, Pai. Crescer em harmonia, em amor, Pai. Crescer com qualidade, Papai. Nós queremos que o Teu corpo cresça, mas não só de quantidade, mas de qualidade, Senhor. Ah, Pai, de cristãos, Senhor. Em nome de Jesus, Papai. Em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a cumprirmos a missão, o propósito que o Senhor trouxe à nossa vida, Papai. Em nome de Jesus nós oramos e pela fé nós já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe. Uma boa semana. Até a paz. Deus